A nossa vida, ela consiste de relações. São relações acontecendo. Nós temos dividido as relações, essas relações humanas, em relações pessoais, interpessoais, intrapessoais. Veja, nós o que fazemos é criar divisões para tentar explicar ou procurar entender. Aqui com você, nós estamos buscando ter uma compreensão da verdade sobre as relações. Então, toda essa conceituação ou todo esse planejamento ou plano de ordenar isso em palavras não funciona. Tudo que nós precisamos é investigar essa questão das relações, dos nossos relacionamentos. Sobretudo essa relação que temos com nós mesmos e com o outro. Porque é isso que irá determinar também nossa relação com a totalidade da vida. Esse contato que tenho com ele ou ela é, na verdade, uma oportunidade para a compreensão daquilo que se passa aqui, dentro de mim. Esse contato que tenho com pensamentos, sentimentos e emoções, com memórias e lembranças que surgem dentro de mim, é algo que se torna um portal para uma compreensão daquilo que eu sou, nesse contexto da vida. E, portanto, nesse contexto das relações. Então, essa relação comigo mesmo, essa relação com o outro, essa relação com a vida, é uma oportunidade para a compreensão desta visão de totalidade, desta ciência da realidade da vida. Aqui com você, nós estamos investigando isso, aprofundando isso, dizendo para você que, sim, há uma vida possível, livre desse sentido do eu, do ego. Isso representa uma vida onde esta relação com esse momento é a relação com o todo, é a relação com Deus, é a relação da verdade com ela mesma. Veja, não se trata desse elemento presente que é o eu, nesse contato com a vida, muito maior do que esse eu. É a ciência da verdade, de que a vida é a única realidade. E esse eu é uma ilusão. Assim, essas divisões, na tentativa de encontrarmos um caminho para relações pacíficas, amigáveis, amorosas, felizes, é algo completamente sem sentido. Uma vez que a única verdade da vida em relação é a vida, nela própria, com ela mesma. Esse sentido do eu, do ego, por mais que ele se ajuste para encontrar um certo equilíbrio na vida de relação, ainda teremos a presença do conflito, a presença da desordem, da confusão e do sofrimento. Porque esse elemento, ele é contraditório. Esse elemento, que é o eu, é um elemento que vem do passado. Ele nada compreende desse momento aqui. É um conjunto de memórias, lembranças. Isso contextualiza uma identidade presente. Mas essa identidade é uma fraude, é uma ilusão. Esse sentido de ser alguém não é real. Assim, o seu contato com ele ou ela, esse contato a partir do eu,
Por maiores que sejam esses ajustes para um melhor contato, ele ainda será conflituoso, fomentador de sofrimento, de confusão e problemas. Será possível a vida livre deste eu e, portanto, uma real relação com o outro, uma real relação em si mesmo, sem esse sentido desse mim, desse eu? Veja, estamos falando da própria vida em expressão, em sua totalidade, sem essa divisão. É isso que temos chamado aqui de não dualidade. A aproximação dos antigos sábios indianos era da não dualidade, da Advaita. A verdade de que a única realidade presente, ela não tem um segundo separado dela, a parte dela. Isso é Advaita, o primeiro sem o segundo. Uma vida real é uma vida onde Deus está presente. E apenas Deus é. Isso é você em seu ser. Essa é a vida real. Então, o seu contato com ele ou ela é o contato com a verdade divina. Se esse contato está presente, a verdade da relação é comunhão de mente, coração. É comunhão onde está presente a verdade do amor, a verdade da vida. Olhar para a verdade presente daquilo que se passa com você nesse instante. Veja, a verdade presente daquilo que se passa com você nesse instante. Olhar para isso. Não se trata de teorizar o que deveria estar aqui e não está. O que poderia estar aqui e não está. Como deveria ser, mas que de fato não é. Olhar para aquilo que está aqui, nesse instante. Aquilo que se passa com você, em você, nesse momento. É isso que revela algo além disso, além desta condição. Sem qualquer ideia de como as coisas deveriam ser, ou poderiam ser. Eu digo isso porque, em geral, nós ficamos nesses ideais, nesses propósitos. Nós não ficamos com a vida como ela acontece. Nós ficamos com ideias de como ela deveria ser. É aqui que se encontra nossa maior confusão. Não podemos lidar com o momento presente, com a vida como ela é, quando temos conceitos de como ela deveria ser. Porque nós ficamos numa abstração mental, em um ideal, em um modelo de pensamento. Aqui nós temos a vida acontecendo para ser investigada, para ser compreendida. Por exemplo, nessa questão das relações. O que sinto, o que penso, aquilo que sou, nesse instante, para ser visto. Um direto olhar para isso. É a mudança? É a transformação? É o fim dessa condição? Assim, nós temos, por exemplo, essa questão do pensamento. O que é o pensamento? Repare, tudo isso requer a presença do autoconhecimento, e não de teorias, crenças, conceitos, ideias. Nós aqui estamos explorando com você essa questão desse contato com nós mesmos, com a verdade daquilo que se passa com você, em sua mente, em seu coração.
aquilo que se processa a nível de pensamento, emoções, sentimentos e sensações. Descobrir o que é olhar para isso que está aqui presente. Esse sentido do eu, que carrega essa ideia do meu e das minhas coisas. É isso que estamos investigando aqui com você. É quando temos uma aproximação do que é o pensamento. Repare, o pensamento é um elemento básico, fundamental para ser investigado. E nós não investigamos isso. Observe que o pensamento em você é uma resposta que surge nesse momento em razão de uma memória que vem do passado. E nós estamos lidando com as nossas relações humanas com essa base. A base de nossas relações com objetos, situações, acontecimentos, pessoas e com nós mesmos no pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento é esse elemento presente em nós, que é a memória. Todo pensamento em você é a presença de uma lembrança, de uma recordação, de uma memória. É algo que vem do passado. O pensamento ele está sustentando em nós todo tipo de confusão dentro das nossas relações. Isso porque internamente, psicologicamente, nós estamos sofrendo. O ser humano vem vivendo, está vivendo há milênios em sofrimento. Então não sabemos lidar com esse sofrimento psíquico em nós. Ansiedade, estresse, angústia, a dor da separação, o medo. São inúmeros os sofrimentos psíquicos que nós temos e não sabemos lidar com eles. E todo o nosso contato que nós temos com o outro, sem antes termos uma compreensão daquilo que nós somos e a eliminação desses estados internos, irá inevitavelmente se refletir dentro dessas relações. Então, qual será a verdade de uma relação real com ele ou ela? A verdade desta relação é a presença da comunhão, de um encontro onde está presente o amor. A verdade do amor presente, em razão da presença dessa comunhão, nesse contato com ele ou ela, se reflete em nossa existência como felicidade, como paz, como liberdade, e nós desconhecemos isso. Porque não resolvemos esse problema do eu, desse mim. Aqui com você, nós estamos explorando essa questão do despertar espiritual. Então, estamos juntos investigando essa questão do florescer da verdade sobre nós mesmos. Então, o que é o despertar espiritual? É esta ciência que revela a verdade da vida. Eu volto a dizer, a vida é aquilo que acontece nas relações. Não há qualquer vida separado das relações. A vida é relação. A nossa vida consiste de relacionamentos a cada momento. E ela só pode ser real quando o sentido do ego, do eu, desse elemento que se isola, que se separa e que vive nesse impulso de autocentramento, não está mais presente. Assim, nós precisamos descartar
da vida, essa ilusão desta particular vida do eu. Isso é possível quando aprendemos a olhar, a observar, quando aprendemos a tomar ciência daquilo que se passa conosco, aqui e agora, nesse momento. Nós estamos vivendo dentro de uma consciência que é a consciência do eu, do ego, desse mim. Então, todas as nossas relações, todos os nossos relacionamentos, por melhores que eles sejam, por mais ajustados que eles se encontrem, ainda são relações neste autocentramento, neste egocentramento. Algum nível de contradição, de conflito, de desordem está presente aí. Apenas quando tomamos ciência da realidade divina, da realidade de Deus, daquilo que é você em seu ser, é que temos ciência da verdadeira relação, da verdadeira presença do amor, que é a presença de Deus. Estamos trabalhando o fim para esta psicológica condição de identidade separada, de identidade egóica. Nós aqui estamos investigando com você como ter da vida uma aproximação sem a ilusão desse elemento que se vê como uma entidade presente no controle, na escolha, com ideias particulares, com pensamentos pessoais. Então, veja, não se trata de uma melhor relação com a vida neste relacionamento ou nesta relação interpessoal. Aqui se trata da verdade da própria vida em expressão. Se ela está presente, não há sofrimento, não há confusão, não há desordem. Então, esse contato que você tem com ele ou ela não é o contato que o pensamento está estabelecendo. É o contato livre do pensamento e, portanto, livre desse sentido de alguém que pensa, que sente, que sabe, que controla, que escolhe. Porque o eu não está presente, o ego não está presente. A verdade sobre isso é que nós passamos uma vida inteira se relacionando com pessoas, nessa ideia também de ser uma pessoa, completamente alienados da verdade da vida real, porque estamos dentro de uma particular vida, de uma particular realização, onde está presente esse sonho dessa identidade, que se vê separada da vida. Aqui a verdade desse florescer divino, do despertar da consciência, é o surgimento de uma nova consciência. E, portanto, uma nova relação com a vida, com o outro. O que nos dá a base para tudo isso é o autoconhecimento, é a revelação daquilo que se passa aqui e agora, com cada um de nós, nesse momento. É que nós fomos educados para aquele velho modelo de confiança em pensamentos. E nesses pensamentos estão presentes aquelas velhas ideias, aquelas velhas crenças do que deveria ser, do que poderia ter sido, de como deveria acontecer, de como deveria ter acontecido. Então nós ficamos no campo das ideias,
no campo das teorias, no campo das crenças. Eliminar tudo isso é assumir a vida nesse instante. É tomar ciência da beleza da vida como ela acontece aqui e agora. Sem esse elemento que se vê separado da vida, tendo ideias, conceitos, pensamentos sobre a vida. Então, o que estamos trabalhando juntos aqui? A revelação desta ciência divina, desta ciência de Deus. O que nós precisamos de fato na vida, nesse momento, é aprender a arte de olhar, assim como escutar, perceber, acolher esse instante, sem esse movimento do pensador, sem esse movimento do pensamento. O pensamento ele tem funcionado como um elemento presente que ele cria uma realidade que se sobrepõe à vida como ela acontece. Funcionando desta forma, nós estamos assim presos a uma condição de sono, de sonho, de inconsciência, de alienação da vida. Então, quando há esse escutar, esse olhar, esse perceber sem o pensamento, esse eu não entra. Esse elemento que se separa, que é o ego, não está presente. Então há uma revelação daquilo que está fora da mente, fora do pensador, fora do pensamento. É quando nesse instante se compreende a beleza da vida em sua totalidade e, portanto, da verdade sobre esta relação com o outro, porque não há mais esse outro para esse mim. Esse outro é a realidade divina, é a realidade de Deus. Uma vida em inteligência, em amor, em sabedoria, é uma vida onde está presente esta realidade, que é a realidade do seu ser. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Sábado e domingo temos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz sentido para você, isso lhe toca em algum nível, de alguma forma, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É só alguns momentos depois que o pensamento chega e diz: como estou feliz. Isso não é presença da felicidade, é a presença de uma individualidade feliz. Então notem como é curioso como o ego